Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos telenautas, depois de muito tempo estamos gravando mais um vídeo para o canal, já explicando aí, a gente prometeu algumas situações que a gente vai voltar a fazer, vai comentar, apesar de que também já passou-se um certo tempo e nós não gravamos nos últimos dias devido primeiramente à nossa rotina. O meu trabalho, o trabalho do Everton acaba tomando um tempo e a gente muitas vezes tem os desencontros para gravarmos juntos, que é o mais importante, porque a gente compartilha, a gente conversa, e é um momento prazeroso, até para mim e para ele, como amigos, nem que for uma chamada de vídeo, a gente está junto. Mas eu tô vindo aqui hoje para falar de um assunto sério, que é o Santos Futebol Clube. Eu e o Everton estávamos lá no Morumbi, a gente até falou no canal que iríamos juntos com a nossa família, time completo. E como minha mãe não gosta de futebol, foi eu, meu pai, minha irmã, minha esposa, a família do Everton também foi. E foi humilhante tudo que a gente viveu naquele dia depois do jogo, né, na verdade. Durante e depois. Infelizmente, hoje nós temos muitos problemas dentro do Santos que passam longe, talvez de um financeiro, de um problema monetário ou algo do gênero. Hoje, nós passamos por um problema do Santos referente à identidade. Uma identidade que o Santos carregou durante muitos anos e se perdeu, principalmente nos últimos anos, com a queda, com a falta de valorização do futebol, com má administração, obviamente, de todos os presidentes ao qual ali passaram. E pensando em tudo isso, eu resolvi, em meio à tarde, depois dos meus afazeres, gravar esse pequeno vídeo, passado por aprovação, lógico, ao meu sócio. Porém, se vocês estão vendo, é um apelo a todos os santistas, todos, sem exceção, do mais novo ao mais velho, e quem pode mudar, talvez, a situação do Santos. É vexatório para todos os santistas ser humilhado pelo Vasco da forma que nós fomos humilhados. Um time perdido, um time sem vontade, um time sem identidade, como eu falei antes. Só que o Santos vinha ganhando por destaques individuais. No Flamengo foi um bom tempo com o Neymar, passando pelos pés do Guilherme. Contra o Cruzeiro, Guilherme fez uma atuação excepcional e o Cabadeiro. No jogo contra o Juventude, tomamos uma pressão desnecessária contra um dos piores times do campeonato e teve as suas individualidades. O Neymar jogou muita bola, foi um dos jogos bem legais de ver. E contra o Fortaleza, o Rolaser, vamos se dizer assim, foram as últimas vitórias do Santos. Infelizmente, hoje o Santos perdeu a sua identidade. A torcida pode ficar chateada, pode ficar brava, seja ela organizada ou a comum. O Santos hoje não tem identidade. O Santos não sabe, não é o DNA ofensivo, não é o time de meninos, não é. Não é mais aquilo que a gente acreditou ser.
E isso pode causar até uma confusão na cabeça do santista. Como aquele time que... Quantas vezes nós vimos Neymar, Robinho, Diego, Renatinho, Elano, Ricardo Oliveira, Paulo Henrique Ganso. Surgiram meninos, destruíram os seus adversários. E hoje nós não temos isso, nós não temos nenhuma identidade. O Santos não é um time reativo, o Santos não é um time ofensivo, o Santos é um catado. A gente passa por isso também com a nossa torcida, seja ela organizada ou a comum. E passa por isso também com questão aos próprios influenciadores, setoristas, porque eu já disse em vários vídeos nossos que o jornalismo ele se perdeu. Hoje o que ganha é o like e o dislike da matéria, então você fomenta de uma forma exacerbada e de uma forma vexatória muitas vezes situações da vida pessoal do jogador ou situações que ocorrem no clube, seja ele qual for. Eu tô falando do Santos porque eu torço pelo Santos, que é humilhante. Hoje o Santos não passa por o maior problema financeiro da sua história. Até onde a gente sabe, está com os salários em dia. Porém, falta a vontade. Aí eu vou tentar, no meu roteirinho, eu separei as situações e vou falar de cada uma das situações que eu acho que engloba e seria legal. Só foi uma leve introdução. Torcida. Gente, como eu vinha comentando nesse próprio vídeo, vocês têm que acordar. O Santos do DNA ofensivo, o Santos de time de meninos já não existe mais. A gente tem que acordar para a nossa realidade. Nós acabamos de voltar da Série B. Ah, mas o Neymar tá aí. O Neymar é só uma pessoa. Ele continua sendo uma pessoa. Ele é um craque, ele é excepcional, ele é um dos maiores jogadores que eu vi com a blusa do Santos. Se não o maior, que eu vi o maior. Só que ao mesmo tempo, ele é um só. Em qualquer esporte coletivo, você depende dos outros, você não depende de você sozinho. Ele não é um nadador, ele não é um tenista, ele não é um mesa-tenista, ele não é nada ao qual ele possa ser individual. Ele é um craque, porém ele é um só. E o derredor dele é muito abaixo. Em QI, inteligência mesmo, de futebol, não digo nem de situações pessoais, porque cada um sabe da sua situação. E isso acaba prejudicando ele, porque ele não tem o mesmo vigor físico, falando de vários gols que ele fez, como por exemplo em 2012 na Libertadores contra o Internacional, que ele recebe a bola do lateral esquerdo, se eu não me engano era o Alexandro, ele dribla o time todo e faz o gol de cavadinha do outro lado do outro lado do campo. Hoje ele não tem mais esse vigor físico devido à idade, devido às lesões, devido a tudo. Não é porque ele sai, não é porque ele aproveita, não é porque ele curte a família dele nos seus momentos de folga, de suspensão, disso e aquilo, que ele não consegue mais fazer. É porque a idade chega para todo mundo. O esporte de alta performance não é saudável, seja ele qual for. Só que as pessoas do sofá, da arquibancada ou de qualquer outro lugar que elas estejam vendo, elas não têm essa sensibilidade. Por falar em sensibilidade, falar do Guilherme. Guilherme, você é um jogador comum. Você não é um craque. Você é tão craque quanto o craque Neto, para ser bem honesto.
Ou seja, pode ganhar alguma coisa aqui e ali, mas não vai ser um jogador que vai ficar na história. Vai ser só mais um jogador. Infelizmente, mas é bom estar no meio pra gente saber. O que passa muitas vezes hoje pelo Santos é a falta de vontade de estar ali. Eu recomendo a todos os jogadores do Santos, e incluso o Guilherme, fazer como o Pituca. Tira o Pituca de exemplo. Não estava mais feliz, não estava jogando, não estava recebendo a minutagem ao qual ele achava que merecia. Pausa para água. Reincidiu seu contrato com o Santos e seguiu a sua vida. Infelizmente, tem jogadores que são aproveitadores. E a torcida cobra na hora errada. Cobra de forma errada. Porque a montagem do elenco não é culpa do elenco. Só que o planejamento ele é feito no período de férias, a qual a torcida não foi lá cobrar, porque tinha ganhado do Fortaleza na pausa do Super Mundial. Não, tá tudo bem, a gente vai voltar. A gente não ia voltar, estava tudo bem. O Santos ainda contratou 2 jogadores, 3, né? O Ilharão, Igor Vinícius e o Mike, que eram posições que a gente carecia. Porém, o planejamento ele não é feito. O Santos vive de oportunidades. Só que você querer cobrar o planejamento, não tem que cobrar quando o campeonato está rolando. E sim antes. Ou seja, quando bater lá a data final do Campeonato Brasileiro, a pressão do presidente deve ser feita a partir de ali. A pressão do Alexandre Matos é naquele momento. É onde deve se fazer o cerco e fazer a manifestação correta. Da forma que foi, a gente está passando mais uma vez vergonha. Infelizmente. E a gente vai continuar passando vergonha da forma que é. Hoje o Santos, infelizmente, agora falando dos jogadores, passando mais propriamente dito para os jogadores, o recado já foi dado. Se você não quer ficar no Santos, é melhor ir embora. Porque, como eu disse em outros vídeos, meninos como o David Washington hoje, com a idade que tem, 21, 20 anos, já resolveram sua vida. Não estão interessados em ser campeões, não têm a motivação. Ah, quero jogar ao lado do Neymar. Todo mundo quer. Mas quando você não tem a habilidade que o cara tem, pelo menos se esforça um pouquinho, corre um pouquinho mais, bunda no chão dentro do campo, se esforça. Ah, mas eu tô fazendo isso. Você não tá, porque dá pra ver, dá pra transparecer no campo que vocês não estão. Nenhum de vocês. É só o Neymar que reclama, é só o Brasão que reclama. Cara, eu tava comentando até com o Everton ontem, é engraçado, um dos últimos lances, acho que foi no jogo do Flamengo, posso estar totalmente enganado. O Gil tomou cartão no banco, o João Paulo também, e os companheiros de time não estavam lá reclamando. Teve que 2 jogadores do banco reclamar para tentar barulhar. A arbitragem, a gente pode colocar a culpa totalmente na arbitragem, vários jogos, mas o que a gente... o próprio lance do Mike, ele apontou, a bola tinha realmente saído do jogo do Vasco, da arquibancada, eu vi. Mas se é um maloqueiro, infelizmente falando a palavra, se é uma pessoa com o mínimo de malandragem,
A pessoa vira, moleque, faz falta, chuta a bola, chuta o jogador, faz escândalo, não aponta a bolinha no chão. E isso mostra muitas vezes que a motivação passa longe de muitos jogadores. A história do Santos é rica, gente. E eu, se tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter marcado a história do Santos. Posso marcar um dia como o embaixador, alguma coisa assim, eu não sei no futuro. Mas como jogador eu não posso mais. E as pessoas que estão dentro, que têm a oportunidade de marcar o seu nominho na história, não têm o mínimo de vontade de estar ali. E é decepcionante essa situação. Decepcionante. Eu, como santista, muitas vezes olho e já vi quantos jogadores sendo xingados e faziam muito mais do que os jogadores que estão em campo hoje. O exemplo notório é o Vitor Ferraz. Várias vezes fui na Vila, ouvia ele sendo xingado por outros torcedores, que marca errado, que faz errado, mas era um cara que lutava pela camisa. E qual o jogador que luta pela camisa além do Neymar? Você pode colocar o Brasão, você pode falar do Gil, do João Paulo, que nem está mais no clube. Qual jogador luta realmente pela camisa do Santos? Guilherme, gol e assistência, qualquer jogador pode fazer. Marcar o nome da história, são poucos que podem marcar. Eu recomendo a você e todos os outros jogadores que vocês realmente busquem a motivação. E não é psicólogo que vai ajudar. Sei que você foi ameaçado, não é legal. Só que eu falando por mim e pela minha criação, você responde fazendo melhor, fazendo diferente. Não é chorando e se ausentando do campo. Sabe quantas vezes, Guilherme, e todos os jogadores, eu quis faltar no meu trabalho porque eu fui humilhado pelo meu chefe, porque eu fui acusado de várias coisas que eu não tinha feito ou que eu não era, que fui chamado de lixo, que pessoas riram da minha cara e depois pediam a minha ajuda várias vezes. E eu provava para eles com o meu trabalho que eu merecia estar ali, que não era por favor, que eu fazia valer o que eu ganhava e o meu trabalho. Muitos jogadores hoje não fazem. E o último beijo aí é pro presidente, dirigentes. Isso daí deixa pro final do ano. O que é de vocês, os sanguessugas, está tudo guardado. Não é recadinho e não é ameaça. Mas tudo que a gente faz, aqui se paga. Todo mundo gosta de levantar aí das questões e que isso e aquilo de outras pessoas, mas infelizmente para vocês, quem acredita, acredita num Deus justo. E aqui se faz, aqui se paga. Torcida, vocês têm que mudar a cabeça. Tá na hora de mudar. Não tem que esperar o Santos do Antigo Testamento. Tem que esperar o novo Santos. Só que o novo Santos depende dos jogadores. Então, os jogadores que correm. Infelizmente, o Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, o corpo de conselheiros e dirigentes caquéticos que estão no Santos não correm. E não vão correr. E vão ser os primeiros o Voivoda perdeu 2 seguidas. Vamos mandar embora. Vamos mandar embora. Quem pode mudar a situação do Santos
é o plantel de jogadores. Hoje é o plantel de jogadores. Como eu falei, vamos ser inteligentes. Vamos cobrar planejamento lá atrás. Teve alguns canais que eu vejo que cobraram, que falaram. Porém, a maioria dos setoristas hoje quer o like, quer a fofoca, porque precisa disso para ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Então, eles, é uma profissão deles. Fora os influenciadores, que brigam em rede social, os setoristas brigam em rede social também, para ver quem ganha mais like. Como eu falei, infelizmente, isso faz eles ganharem dinheiro. E tem pessoas que se vendem por muito pouco. E tem pessoas que são contraditórias por muito pouco. Eu prefiro manter minha palavra. O maior exemplo que vocês podem ter, os jogadores, é o Neymar. Ele foi, ele voltou. Ele manteve a palavra dele. E muitas das vezes, quando vocês recebem milhões, esquecem a essência das coisas. E a essência de tudo é a palavra. Eu vou fazer. Eu não quero. E ser homem é ter palavra. E a palavra tem que se justificar com suas atitudes. E infelizmente, com a sociedade corrompida que nós temos hoje, ter palavra tanto faz, seja em qualquer assunto. Eu não estou aqui acusando ninguém de coisa alguma. O que eu gostaria de ver no Santos e Fluminense é o Santos mudado, o comportamento. Porque não vai dar para trocar 11 jogadores, ou 25 jogadores, ou 35, o plantel inteiro de jogadores. Tem que mudar o pensamento. Tem que trocar a motivação. Se não te motiva mais ser mais rico, cara, arranja uma outra motivação, cara. Para os cristãos que tem lá dentro do Santos, que falam que são cristãos, que pregam, que vão à igreja. Cara, não tô falando nada de vocês não, mas e nem acusando, nem diminuindo a fé de vocês. Mas pressiona a pressão, cara. Luta pela sua honra. Como eu falei, ter palavra, depois de que tudo, de que você pode ficar sem dinheiro, sem nada, é a sua palavra que conta. Muitas das vezes a gente precisa ter palavra e lutar pela nossa palavra. A cada dia que a gente, um torcedor comum, sai de casa, ou um torcedor organizado, que seja, enfrenta o mundo, enfrenta pessoas ruins, enfrenta tudo que você puder imaginar para no final do dia, muitas vezes, tentar ser melhor um pouquinho. E é isso que eu recomendo para vocês, jogadores, dirigentes. Tenta ser melhor só um pouquinho. Você não vai mudar do dia para a noite. Mas se for um pouquinho, é muito importante. Então é isso, rapaziada. Recado aí à torcida. E o último recado à torcida. Gente, não vamos idolatrar setorista, dirigente, presidente, técnico, jogador. Jogador ainda vai. Pô, ganhou aquilo pelo meu time, fez aquilo pelo meu time. Mas você idolatrar dirigente, idolatrar presidente, idolatrar setorista, o Santos começou errado aí. Quando a palavra de certos fofoqueiros mesmo vale mais que um título, vale mais do que qualquer outra coisa.
infelizmente, na sociedade que vivemos, o mal fomenta muito rápido. O mal é muito bom para todos eles. Para os antes, para os torcedores dos outros times e para quem cobra o nosso time também. Até o próximo vídeo.